Nós poderíamos escolher várias formas para iniciar o nosso dia, mas eu posso te garantir, não há melhor maneira, não há melhor forma de iniciarmos nosso dia do que colocar o Senhor na nossa realidade, no nosso centro da nossa vida. Por isso nós já iniciamos a Bíblia no meu dia a dia. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, segunda-feira, nós vamos continuar a estudar o capítulo de João, Evangelho de João, e hoje nós vamos para o capítulo 2, do versículo 1 ao 25. Mas antes de tudo, nós precisamos iniciar sempre da melhor forma, orando. Vamos pedir que o Espírito Santo nos direcione, nos dê sabedoria, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que tudo nele comece e nele termine, para que tudo aquilo que nós formos ler aqui e partilhar, que o Espírito Santo venha nos instruir, que o Espírito Santo venha nos inspirar, para que nós possamos verdadeiramente ter o entendimento da palavra. Graças nós te damos, ó Pai, por esta oportunidade de estudar a Tua palavra. Graças nós te damos, Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence a respeito de todas as coisas. Faça a sua oração. Já estou aqui com as nossas canetas, com as minhas canetas que eu amo, porque eu já expliquei para vocês, para que nós possamos memorizar, para que possa fixar, é necessário muitas vezes que nós vamos lá escrevendo, né, no nosso caderno, também na nossa Bíblia, e eu já estou aqui com a minha Bíblia, então já vamos começar? 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Eu gostaria que vocês prestassem atenção que na Bíblia, na palavra do Senhor, não tem nada desperdiçado, nada que seja colocado de forma aleatória, tudo é muito útil. Nós vamos daqui a pouco procurar os princípios eternos, vamos procurar as ordens e as promessas do Senhor para nós. Mas já me chama a atenção aqui quando, né, eles dizem assim, né, reforça para nós. Disse-lhe Jesus, Jesus ordena, encher as talhas. E aí fixa aqui para nós, eles encheram-nas até em cima. Eles encheram até em cima. Por que será que dá essa ênfase aqui para nós? De que eles encheram até em cima. Eu creio muito, o Senhor já começa a falar no meu coração que muitas vezes nós precisamos nos atentar a isso. Porque às vezes nós estamos fazendo alguma coisa, às vezes nós estamos buscando, mas será que nós estamos enchendo até em cima? Será que nós estamos deixando o Espírito Santo encher o nosso coração até transbordar? Será que quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho me esforçado ao máximo para fazer o meu melhor? Seja na minha casa, seja como mãe, como esposa, como chefe. Será que eu realmente tenho dado o meu melhor? Ou será que eu tenho ficado ali nos 90%, nos 80%? E o Senhor diz para mim, enchei até em cima. Isso é muito interessante. Disse-lhe Jesus, e levar o chefe dos serventes, e levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubesse os serventes, pois tinha tirado da água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir o primeiro vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Continuemos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí-vos este templo, e eu vos reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Deus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava nele, porque os conhecia a todos.
Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia o que havia no homem. E como sempre eu digo para vocês, eu gosto de marcar o meu princípio eterno com a cor azul. Princípio eterno é aquilo que não muda, aquilo que é imutável. E aqui eu já consegui identificar um princípio eterno. Você vai marcando os seus. Princípio eterno, pois ele bem sabia o que havia no homem. É um princípio que nunca mudará. Independente do que aconteça, independente de onde nós estivermos ou o que estejamos fazendo, o Senhor sempre sabe o que está no nosso coração. Isso não muda, é um princípio eterno. Então você já pode marcar no seu caderno, você já pode pegar a sua caneta e ir anotando, se assim você quiser, o seu princípio eterno. Vamos voltar lá atrás para a gente ir buscando as outras, né? Eu fui lendo e a gente não foi marcando, né? Mas eu já consegui identificar aqui, ó, uma ordem, né? Uma ordem do Senhor que está aqui. Você vai ler, você vai encontrar. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disser. Aqui é uma ordem. Aqui está dando uma ordem. Olha, vai lá e faça o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhe. Essa ordem está muito clara. E eu marco sempre as minhas ordens da cor. Estava marcando de laranja, perdi o lápis, vou marcar de vermelho. Né? Enchei as talhas de água. Olha que ordem. Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Aqui temos outra ordem. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. Olha quantas ordens nós temos aqui neste bem próximo um do outro. Já vai marcando e você já vai anotando as ordens. E se você identificar alguma outra, fique à vontade, vá anotando, vai pedindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando conosco de formas individuais, de formas específicas. Vamos encontrar agora, né? E aí aqui continua aqui embaixo, aqui ó, no versículo 16, disse os que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Aqui temos outra ordem, né? Tira daqui, não é para fazer da casa do meu pai um lugar de comércio, não é para fazer da casa do meu pai um lugar de aproveitadores, né? E esta ordem é muito forte. E aí continua: lembram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí-vos este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Olha que promessa, o Senhor está dizendo: vai lá, destrua, faça o que vocês quiserem. Aqui já era uma prefiguração daquilo que ele iria viver na cruz, né? Eu vou passar pelo Calvário, eu vou sofrer, vou ser humilhado, mas em 3 dias eu ressuscitarei. A morte não me segurará. Não tem quem possa parar, porque é o próprio Deus. E aqui que promessa linda. Eu reerguerei em 3 dias, é uma promessa. Ele não está falando assim, que às vezes eu vou reerguer, que eu posso, talvez, fazer. Não, ele está dizendo: destrua e eu reerguerei. Ai, que promessa mais maravilhosa. Já vou marcar aqui com a cor rosa. Coisa mais linda. Vou passar aqui para o meu caderno também, já aqui, né? A promessa. E isso vai me encantando, porque a palavra do Senhor, ela vem nos exortar. A palavra do Senhor vem nos encher de ânimo, de fé. Às vezes, nesse dia desse estudo, hoje, você acordou triste, cansada, abatida, mas o Senhor está te dando uma ordem, né? Olha, faça tudo o que eu mandar. Encha as talhas. Coloca até o máximo que você pode, né? Mas quando o Senhor nos dá... Olha eu aqui, gente. Olha eu já aqui dizendo, né? O que o Senhor está falando ao meu coração. Quando eu encho até as talhas, até aquilo que cabe, quando eu faço aquilo que Jesus manda, eu não preciso me preocupar, porque a tarefa de transformar em vinho não é minha. A tarefa de transformar o coração, às vezes, dos meus filhos, não é minha. Transformar o coração, às vezes, do meu esposo também não é minha. Eu só preciso encher, eu só preciso colocar aquilo que Jesus manda eu colocar. Só preciso fazer aquilo que Jesus manda. A tarefa de fazer a mais difícil fica com Jesus. E aí também ele nos dá as promessas. Eu reconstruirei em 3 dias. Muitas vezes o Senhor tem nos dado promessa. Mas calma aí que isso aí é para agora, quando nós vamos falar já aqui, né? O que Deus falou comigo. Né, o que Deus tem falado com você. Você vai anotar. É importante, porque quando nós lemos, sempre existe aquele versículo que fala mais ao nosso coração. O que Deus falou ao seu coração? Comigo, o Senhor falou, apesar de eu ter comentado muita coisa aqui com vocês hoje, comigo Deus falou muito aqui no versículo 25. Pois ele bem sabe o que havia no homem. Pois ele bem sabe. Meu irmão, quantos de nós... Muitas vezes nós somos julgados pela nossa aparência. Quantas vezes... Eu já vou anotando aqui, porque o Senhor já vai falando do meu coração.
Quantas vezes nós vamos sendo julgados por aquilo que nós falamos, ou pela roupa que nós vestimos, por aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Quantas vezes nós chegamos em algum lugar, em determinados lugares, e as pessoas não nos dão o valor que nós precisamos ou merecemos. Às vezes no hospital. Hospital é um lugar que nós chegamos, às vezes, com tantas feridas, precisando de cuidado, e ali, às vezes, tem uma funcionária, um médico, um funcionário que nos trata com tanto desrespeito, né? Mas ali, porque às vezes estão apenas olhando para nossa aparência, às vezes é um hospital público, e aquele mesmo médico, muitas vezes você vai num hospital particular, você paga uma consulta e ele vai te atender de forma totalmente diferente, porque ele está vendo o exterior, ele está vendo aquilo que você tem. Mas aqui nós temos este princípio eterno, né? É um princípio eterno que não muda. Deus vê o coração. Deus vai sempre ver o seu coração, não importa o que aconteça. Não importa se você tenta fugir do Senhor, não importa se você está sujo pelo pecado, não importa se você está cansado, triste ou abatido, o Senhor, Ele é aquele que vê o nosso coração. É isso que o Senhor fala aqui no meu coração. Em qualquer situação, Deus vê o íntimo, Deus vê além, Deus vai lá e é capaz realmente de me entender. Deus realmente é capaz de ver que muitas vezes eu não fiz aquilo que eu queria fazer, o bem que eu queria fazer, mas que eu queria, mas eu fui incapaz de fazer. Quantas vezes eu tenho atendido pessoas como terapeuta e as pessoas dizem: Débora, eu tenho medo porque eu errei muito no passado. Eu fiz tantas coisas ruins. Mas muitas vezes nós erramos por não saber a verdade, por não conhecer. Aqui não estou justificando os nossos erros, dizendo que não haverá muitas vezes uma consequência. Mas eu quero te dizer que Deus vê o seu coração. Deus vê que hoje você quer acertar. E que você está inclusive aqui fazendo esse estudo bíblico. Você está aqui colocando a Bíblia no seu dia a dia porque você quer ser melhor. Porque você quer crescer. Porque você quer aprender. Com as ordens que Deus nos dá. Com os princípios que nós vamos aprendendo para colocar em prática. Então vai anotando já no seu caderno aquilo que Deus fala com você, aonde Deus falou mais com você, qual versículo, e você já vai anotando. Agora eu preciso entender e identificar como fazer para colocar isso em prática. Se eu sei que Deus vê o meu coração, se eu sei que Deus não julga conforme as aparências e que Deus sempre vê, como colocar isso em prática? Eu acredito que nós devemos colocar isso em prática sempre conforme a gente começou esse estudo bíblico, orando e sempre pedindo a Deus para nos dar a graça de um coração reto e sincero. Um coração como de uma criança. Um coração como de uma criança. Por quê? Porque uma criança, gente, vocês já repararam que a criança ela é curiosa. A criança ela quer aprender. A criança ela confia no seu pai. A criança ela não importa aonde o pai está, como que está. Quando ela vê o pai dela, ela corre para o encontro deste pai. Ela não fica presa com vergonha de quem está por perto ou de quem não está. Se eu quero realmente ter essa intimidade, este mover, colocar em prática, né, desse princípio, disso que o Senhor falou no meu coração, que Ele sempre vai ver o meu coração, eu preciso me comportar como uma criança para deixar ali claro para o Senhor todas as coisas que precisa e me aproximar dEle, orando, pedindo ao Senhor, dai-me a graça, Senhor. Dai-me a graça de ter um coração como de uma criança, para que o Senhor, sondando o meu coração, para que o Senhor, esquadrinhando o meu coração, o Senhor encontre coisas boas dentro dele. Ainda que às vezes as minhas atitudes não sejam coerentes com aquilo que eu desejo, porque muitas vezes eu posso errar, posso tomar atitudes precipitadas, mas se eu orar, se eu tiver este coração ligado ao coração de Deus, eu vou conseguir ter a temperança, eu vou conseguir dominar ali os meus impulsos. Eu vou conseguir pensar antes de reagir a alguma situação. E com certeza, as minhas atitudes externas estarão mais de acordo com as minhas atitudes internas quando o Senhor sondar e esquadrar o meu coração. E o que o Senhor falou com você nesse estudo de hoje? Anote no seu caderno, busque conhecimento, busque crescer. E eu oro em nome de Jesus para que este estudo possa verdadeiramente fazer diferença na sua vida. Que a palavra de Deus possa vir dar frutos abundantes. Que o Espírito Santo de Deus nos convença e que nós possamos guardar todos os princípios eternos no nosso coração. Que nós possamos, assim como Maria, estar ali atentas, porque Maria viu que faltava o vinho e ela estava atenta. Ela estava atenta a tudo. Nada passou despercebido. E ela pôde recorrer ao único que é digno, ao único que pode resolver os nossos problemas, a Jesus Cristo. E ela diz, faça tudo o que Ele vos mandar. Aqui também fala o meu coração. Outra coisa que é a questão que nós podemos colocar em prática. Por que Maria disse, faça tudo o que Ele vos mandar? Porque ela conhecia Jesus. Ela sabia do que o filho dela era capaz. Então eu fico por aqui com o meu estudo. Gosto de mostrar sempre para vocês.
Anotadinho? E vocês continuam por aí com o estudo de vocês, tendo a certeza de que a Bíblia no meu dia a dia, a Bíblia, quando nós abrimos ela, é a palavra de Deus falando comigo e com você. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe aqui o que você está achando deste estudo, né? Com a graça de Deus nós iremos melhorar. Vamos fazer de uma forma que fique melhor a gravação, mas por enquanto o que importa é o que Deus vê do nosso coração. Tchau!